Ele disse que esse ano será marcado como um pão de lágrimas, o ano das misericórdias de Deus. Por isso é necessário que você clame em prol da sua vida, da sua casa, da sua família, porque com certeza Deus dará livramento. Sabe por quê? Ninguém come pão de lágrimas a vida toda. É o momento, é a fase, é o processo. Vai passar. E Deus vai enviar para nós depois pão do céu. E o Senhor me deu esta palavra e Ele me disse em muitos tópicos aquilo que virá sobre a nação brasileira, sobre o mundo esse ano. E não só o ano 2025, mas também em 2026. Lembrando que Deus, quando Ele fala, Ele cumpre a sua palavra. Números capítulo 23, versículo 19, diz que Deus não é homem, nem filho do homem para que minta e nem se arrependa. Diria o Senhor não faria, falaria o Senhor e não confirmaria. Se Deus falou, está falado, está decretado. O primeiro tópico que Deus Ele já havia me revelado no dia 13 de novembro, quando fui convidado para ministrar ali em Brasília, no Senado Federal. O Senhor me disse que ia começar em 2024, isso mesmo, no ano de 2024, e também ia se estender sobre o ano de 2025. E Ele disse para mim naquela revelação, eu irei tocar na aviação do Brasil e também do mundo. Deus me revelou, vou tocar na aviação desse país. Vou chamar muitos pelos ares. Janeiro, fevereiro, março, se prepare. Primeiro trimestre Deus vai continuar falando. Isso mesmo, eu irei tocar na aviação, irei chamar muitos em 2024, 2025 pelos ares. Muitos aviões irão cair, não se assuste, panes, aviões entrarão em panes, vão tentar fazer pousos de emergência e não irão conseguir. Mas o Senhor diz, eu vou permitir a morte, através dela buscar muitos através dos ares. Porque eu já tenho falado através da respiração, através dos vírus, através de doenças, e muitos não têm dado ouvido, muitos têm dado crédito àquilo que eu tenho falado. Então chegou o momento agora, diz o Senhor, que irei tocar nos ares. Não se assuste, vocês verão aviões nos ares entrando em panes, vocês verão aves se chocando aí com aviões também, vocês verão muitas tragédias na aviação brasileira e também na aviação mundial, mas é necessário para que a palavra do Senhor se cumpra. E o Senhor me disse, esse primeiro tópico, que Ele irá chamar muitos pelos ares. Então você, quando for fazer a sua viagem aérea, você quando for pegar o seu voo, ore a Deus. Não estou falando isso para gerar pânico, mas ore ao Senhor, clame a Ele, porque a palavra do Senhor diz, Salmos 34, 8, que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem, os guarda e os livra do mal. Peça ao Senhor para te dar um grande livramento, porque muitos terão encontro com Ele nos ares esse ano. Segundo tópico, o Senhor me disse que 2 demônios terríveis, isso mesmo, 2 demônios, legiões de demônios, através desses 2 demônios, virão atacar tanto o Brasil como o mundo. Esses 2 demônios, eles vieram do inferno, foram soltos do inferno para travar acidentes. Isso mesmo, acidentes terrestres. Como assim, pastor Gabriel? Eu vi acidentes em estradas, em BR do Brasil, onde haverá acidentes de ônibus, onde haverá acidentes de automóveis, onde haverá acidentes de caminhões, e onde muitas pessoas irão perder as suas vidas. Por isso, você que é motorista, você que dirige, o Senhor me disse, diga ao meu povo que eles venham orar, clamar e repreender o espírito da morte, o espírito do acidente, o espírito que age nas estradas, nas rodovias, porque muitos irão morrer de acidentes trágicos e serão algo contínuo e muitos irão se assustar. Então não se assuste quando você ouvir aí acidentes via terrestres, ônibus que tombaram, caminhões, vocês verão aí motos, acidentes envolvendo toda a parte automobilística. Não se assuste, porque é o Senhor dando um sinal. É o segundo tópico que o Senhor disse para mim. Por isso é tempo de orar. Quando você sair da sua casa, clame por livramento. Peça para Deus guardar os seus. Lá e me chove na racer. Eu sinto a presença dele, porque Deus me disse, irmãos, de uma forma muito clara, que isso vai acontecer.
e que seja de despertamento para muitos, porque o Senhor está voltando, arrebatando a sua igreja. E muitos não estão orando mais. Muitos vão fazer suas viagens de trabalho, viagens para lazer, viagens para visitar alguém da sua família, para visitar a sua parentela, entram no carro e não oram mais. E Deus diz que esses dois demônios que foram soltos do inferno para travar acidentes, demônios da morte terríveis, por isso, ore a Deus, porque a sua casa está... O Senhor me disse, a partir do dia 20 de janeiro, isso mesmo, você, irmão brasileiro, você, irmão que mora aí na América, nos Estados Unidos, comece também a orar, porque uma grande guerra espiritual se dará com a posse do novo presidente, Donald Trump. Eu via novos atentados sendo feitos contra a vida dele para tentar matá-lo, porque através dele, Deus usará esse presidente para trazer libertação para países que estão oprimidos, países que estão sofrendo na mão de ditadores, na mão de presidentes comunistas. E eu vi uma grande luta sendo levantada contra Donald Trump. Eu via novos atentados até contra a sua vida para destruir ele, para tirar ele da cadeira. Eu vejo uma grande guerra, como Deus já me revelou no ano passado. E essa guerra entre os países China e Estados Unidos, devido ao que envolve o Canal do Panamá e também o país da Groenlândia. Uma grande guerra entre os dois países, uma grande tensão, quando eu falo guerra, uma grande discórdia entre esses dois países. E muitos não querem que este homem sente na cadeira, porque ele trará libertação. E ele será um socorro, ele será um instrumento que Deus vai usar também para socorrer a nação brasileira, para socorrer o país da Venezuela, para socorrer outros países que estão sendo oprimidos na mão de comunistas. Por isso, oremos em prol deste presidente. A partir do dia 20 de janeiro, travar-se-á uma grande guerra no mundo espiritual. Você que entende a complexidade do mundo espiritual, é algo muito forte. Porque nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas é contra as potestades nas regiões celestiais. O mundo espiritual está em guerra e é tempo de você consagrar a sua vida. Por isso, irmãos, vocês aí brasileiros, vocês que residem na América, ore também por esse país. Você, irmão americano, você, irmão de língua hispana, que está me assistindo, ore também, você que mora aí, por esta nação. Porque o inimigo tem armado, até através desse vírus agora, como já disse, desde 2023, que uma nova pandemia viria sobre o mundo, através da China novamente. E essa pandemia seria quando Donald Trump assumisse, sentasse a cadeira. Porque através dessa pandemia, eles vão paralisar muitos países. E não terá como trazer crescimento e libertação. Eu vi algo armado, arquitetado, como Deus já falou 2 anos atrás, nos vídeos. Muitos de vocês lembram dessa nova pandemia, desse novo vírus que viria sobre a China. Esse vírus como uma pneumonia que atingiria, quando Deus me mostrou, muitas crianças. Muitas crianças, Deus me revelou, também iriam ser afetadas por esse vírus. Iam também morrer muitas crianças, adolescentes, idosos, pessoas com comorbidades, pessoas que têm doenças respiratórias, asma, bronquite, sinusite, problema de ordem respiratória. Como Deus falou, agora já começou a se cumprir. Mas Deus guardará aquele que é dele. Por isso é tempo de buscarmos a Deus. É tempo de se aquebrantar diante de Deus, porque o coração contrito, relemando, ovácia, e aquebrantado não desprezará, ó Deus. E o Senhor disse que Ele vai enviar, já está enviando, maná de lágrimas. Quarto tópico, a qual o Senhor me revelou, que Ele vai continuar a falar à nação brasileira através dos fatores climáticos. Isso mesmo, se prepare esse primeiro trimestre de janeiro, fevereiro, mês de março, onde Deus irá falar conosco através do clima, através da natureza, porque a natureza, ela está gemendo, a natureza está sofrendo. Deus falará através das chuvas, através de grandes enchentes que irão destruir
muitos estados também do Brasil, que irá assolar muitos estados brasileiros. E o Senhor me disse, ore pelo sul do Brasil, ore pelo estado de Santa Catarina, isso mesmo, porque eu via grandes enchentes, grandes chuvas, onde haverá grande destruição sobre Santa Catarina, sobre o Vale do Itajaí, isso mesmo, sobre cidades tais como Itajaí, tais como Blumenau, toda a região, São João Batista, aquela região também de Balneário Camboriú, haverá uma grande destruição sobre esta região, regiões aí no Vale do Itajaí, isso mesmo, e também outras cidades aí no oeste também catarinense. Eu vi a região de Chapecó, Xaxim, Xanxerê, Joaçaba, todas aquelas regiões também que serão afetadas, trazendo grandes destruições no estado de Santa Catarina, isso mesmo. E Deus falou para mim, ore também pelo Rio Grande do Sul, porque haverá novas tragédias no Rio Grande do Sul, afetando muitas cidades do Rio Grande do Sul, afetando também Porto Alegre, afetando cidades ali próxima à região metropolitana de Porto Alegre, Cachoeirinha, Viamão, Alvorada, também toda a região ali de Guaíba, isso mesmo, outras cidades também ali, Pelotas, também cidades ali do Vale do Taquari, cidades também ali do interior, ali do Rio Grande do Sul, tais também cidades da Serra, como Gramado, Carlos Barbosa, Bento Gonçalves. Também haverá uma grande destruição através de enchentes, aonde eu vi ali estradas caindo, onde eu via desmoronamento de terra, deslizamento, estradas também caindo, mas o Senhor trará livramento para o seu povo. Repetindo aqui, por isso, quando sair da sua casa, ore, clame a proteção divina, clame o sangue de Jesus, porque o Senhor dará livramento através da sua oração e dará livramento para a sua família também. O Senhor mostrou também a região de Minas Gerais, o estado de Minas Gerais, isso mesmo. O Senhor mostrou o Vale do Aço, havendo uma grande destruição no Vale do Aço. Cidades tais como Coronel Fabriciano, eu vi uma grande destruição sobre Coronel Fabriciano. Eu via bairros sendo destruídos, alagados, enchentes, moradores perdendo tudo. A cidade de Ipatinga, a cidade de Timóteo, a cidade de Paba, toda a cidade de Santana do Paraíso, todas as cidades ali do Vale do Aço, isso mesmo, cidades ali também de Governador Valadares, toda aquela região também do leste, ali Teófilo Otoni, e toda a região ali, eu vi o Senhor dando um grande livramento, eu via muitas enchentes ali, trazendo grande destruição, pessoas perdendo tudo, perdendo casas, pessoas ficando ilhadas, perdendo entes queridos. E o Senhor falou também naquela região de Minas Gerais, Muriaé, isso mesmo, Leopoldina, Coronel Pacheco, isso mesmo, toda aquela região ali também, próxima a Juiz de Fora, Minas Gerais. Oremos para que Deus tenha misericórdia. Como já disse, que através da água, eu vejo aqui um quinto tópico sobre contaminação de águas. Eu vi águas sendo contaminadas por produtos, eu vi a água sendo contaminadas, praias, mares, trazendo aí doenças, trazendo aí viroses, pessoas passando mal, tendo que correr para o hospital. Eu vi hospitais lotados aí com viroses. Ainda virá algo que vai afetar as águas, vai afetar os mares, os oceanos. Haverá uma contaminação sobre as águas. E eu via muitas pessoas desesperadas, as pessoas que abriam suas torneiras estavam fechadas e não podiam tomar a água. E eu via aquele povo em desespero. E por isso é tempo de você clamar pela misericórdia de Deus. Anote esse tópico e ore, porque Deus trará com certeza livramento. Quinto ponto, quinto tópico, Deus falou, vou tocar na agricultura desse país. Haverá falta de alimentos. O Senhor diz, vou tocar nos derivados do trigo, vou tocar no café. Os preços irão subir de uma forma tão alta que muitos não conseguirão mais comprar o seu básico, o pão do dia a dia, o café para a sua família. E o Senhor diz que Ele vai tocar
e vai permitir muitas coisas na agricultura, porque tudo é dele. Sexto tópico que Deus falou para mim: haverá greves, isso mesmo, anote aí, greves. Deus falou de várias classes sociais, isso mesmo, greves do setor público, funcionários públicos, prefeituras de várias cidades, de vários estados entrando em greves, fazendo manifestações para receberem os seus salários. Porque eu vi em prefeituras ficando sem conseguir pagar os salários dos seus servidores, professores entrando em greves, professores aí deixando as escolas por não receberem os seus salários. Haverá greves também em faculdades, universidades federais, também ligado ao governo, estaduais. Eu via professores de universidades de renome entrando em greves, também no Rio de Janeiro, também em outros estados. Deus vai permitir. Outro ponto que Deus falou: oremos pelos policiais, porque Deus me mostrou algo sendo arquitetado contra a polícia do nosso país. Haverá muitos policiais que irão morrer, que irão ser assassinados, aqueles que defendem o nosso bem-estar, a população. Eu vejo eles aí travados, eu vejo eles com as mãos atadas, e muitos deles irão tentar fazer greves para reivindicar os seus direitos. Oremos, você que tem alguém na sua casa que é policial, emoção muito forte que Deus mostrou, alguém que é da polícia, pertence à polícia civil, à polícia militar ou federal, oremos, porque Deus me mostrou que haverá greves, irão tentar prejudicar, já está sendo arquitetado um plano para que o crime organizado possa dominar e tirar, deixar de lado os policiais. Por isso é necessário que nós venhamos orar. E o Senhor falou para mim também que haverá sinais esse ano que Ele dará na natureza, como Ele já falou, que Ele dará no céu. Vocês verão em sinais de eclipse, sinais dos céus, que muitos irão ficar assustados esse ano. Mas não se assuste, são sinais que Deus está trazendo para o seu povo, para mostrar que Ele é o dono de tudo. Por isso é tempo de arrependimento. Deus falou para mim, oremos também pelas crianças, porque Deus me mostrou também. Estamos entrando aí no sexto tópico. Oremos pelas crianças do nosso país, porque eu via massacres, eu via atentados contra as escolas municipais, estaduais, aí em vários estados que vão abalar o Brasil. Oremos pelas nossas crianças. Ore pelos seus filhos quando saírem das suas casas, para que Deus venha trazer um grande livramento. O Senhor mostrava que Ele vai trazer livramento sobre as crianças, até nas escolas, de atentados que haverá em escola, que irá abalar o nosso país. Por isso, oremos crendo no livramento de Deus, para que Deus guarde os seus filhos, para que Deus guarde os seus netos, para que Deus guarde os seus sobrinhos, para que Deus venha guardar as nossas crianças. O oitavo tópico que Deus me revelou, algo muito forte, que Deus irá trazer à tona, Deus irá esclarecer sobre 2 imunizantes, sobre algo desses 2 imunizantes que foram aplicados na pandemia. E eu via muitas pessoas aí, por causa desses 2 imunizantes, sofrendo de trombose, pessoas tendo mal súbito, né? E o Senhor me disse que esses 2 imunizantes, tais como a AstraZeneca também, Johnson, Deus vai revelar muitas coisas e muitas pessoas irão ficar surpresas e abaladas. Mas Deus diz, não se preocupe, porque aquele que é do Senhor, você que tomou esses 2 imunizantes, Deus trará livramento, porque a palavra dele quem diz, ainda que se beberes uma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, porque sobre a sua vida está a marca do sangue de Jesus, a marca do sangue do Cordeiro. E Deus falou também que irá tocar no Ministério da Saúde também no Brasil. Eu vejo aí tendo trocas no Ministério da Saúde, eu vejo Deus arrancando alguém da cadeira, eu vejo Deus fazendo uma mudança, porque eu via falta de medicamentos, eu via pessoas desesperadas procurando remédios e não achando os remédios para tomar, para combater as suas enfermidades. Eu via um desespero muito grande, mas Deus irá tocar
Isso mesmo, no Ministério da Saúde. Deus falou para mim também, outro tópico, 8º tópico, os Correios. Deus irá permitir algo até sobre os Correios do Brasil. Eu vi aí uma grande mudança. Eu vi muitas pessoas que trabalham em Correios sendo prejudicadas. Isso mesmo. Também o INSS, Deus irá tocar e permitir muitas coisas, até no órgão do INSS. Eu vi aí muitas pessoas aí cansadas, em filas, benefícios que serão cortados, muitos benefícios, mais milhares de benefícios que serão cortados, muitas pessoas em desespero, pessoas aí não tendo o que comer, não tendo básico, auxílios doenças, muitos auxílios sendo cortados, auxílios e benefícios que têm ajudado muitas pessoas. E Deus disse que é necessário que nós oremos a Ele, porque esse ano será o ano a qual Deus disse, Salmos 85, maná de lágrimas. 9º tópico, eu via Deus tocando na ala evangélica, também em Brasília. Eu vi uma grande perseguição sobre o deputado federal Sócrates Silva Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro. Mas Deus irá trazer um grande livramento para este homem. Deus irá guardar a vida desse homem. Deus irá honrar a conduta desse homem. Porque eu vi uma lista e eu vi o nome dele. E pessoas tentando prejudicá-lo. E mais pessoas próximas ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro serão prejudicadas, serão presas, mas Deus diz assim, será necessário, porque Deus vai despertar esse gigante adormecido na nação brasileira. Irão levantar mais coisas ainda para tentar prejudicar e trazer a prisão do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Haverá grande confusão, mas Deus vai despertar, Deus falou para mim, o gigante que está adormecido. Deus diz também, 10º tópico, que irá tocar nas grandes convenções das igrejas. Ei, manchai, muitas igrejas, haverá muitos escândalos. E sabe o que Deus me disse? Heresias. Esse ano Deus irá mostrar muitos pregadores, doutores de teologia, entrando em contradição. Entrando em contradições sobre Apocalipse, entrando em contradições sobre a palavra de Deus. Pessoas que outrora pregavam ensinamentos, combatiam contra o pecado, e agora estão aí dizendo que tudo é normal. Deus irá destronar muitos líderes de tronos, de igrejas, de catedrais. Deus irá tocar em grandes convenções. Haverá lutos e grandes convenções. Deus irá tocar na CGADB. Deus vai destronar pessoas ligadas à CGADB. Pessoas que precisam se humilhar diante de Deus. Pessoas que têm adorado ao homem, têm adorado as riquezas e têm se esquecido da presença de Deus. Porque Deus me disse, meu servo, estão tornando a minha noiva como uma prostituta. E a minha noiva, ela é santa. A minha noiva, a noiva do Cordeiro, ela foi separada para mim. Estão misturando o santo com o profano. Jezabel está dominando nas igrejas. E ai do anjo da igreja, levante, ó vai, a Sérvia, que Jezabel tolerar. Quem tolera Jezabel não vai subir. É a palavra do Senhor que diz. E Jezabel está indo das igrejas, derrubando muitos, Deus lhe disse. Deus irá tratar. Eu vejo Deus entrando em convenções, tais como CGADB, CIADSETA. Eu via grandes divisões aí acontecendo nas convenções, CIADSETA, grandes escândalos, de coisas que haverá de emancipação em igrejas que envolvem o estado do Pará, Tocantins, Maranhão. Eu vejo uma grande guerra. Eu vejo também a convenção de Madureira. Muitas coisas que Deus irá trazer à tona, mas Deus irá cuidar do seu povo. E Deus diz, é tempo de buscarmos a Deus. O Senhor diz assim, não se abale pelas coisas que você irá ver. Não desanime. E Deus diz também, 11º tópico, oremos pelo Sistema Brasileiro de Televisão, pelo SBT, porque grande é a fúria do inimigo após a transmissão desse culto na virada do ano. O mundo espiritual está em guerra e eles irão tentar prejudicar de todas as formas esse canal de televisão. Mas Deus diz que Deus irá cuidar do SBT. Deus diz assim, entrarei em emissoras. Deus diz, eu vou destruir, eu vou julgar, eu vou destruir a Babilônia, Rede Globo, Babilônia. Deus destruirá
a Babilônia. Eu vejo também uma grande crise na Rede Bandeirantes, também na Rede Record. Deus vai permitir, vai mostrar muitas coisas de escândalos na Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Quadrangular. Não se assuste com muitas coisas, ministérios a quais eu amo, porque lá há irmãos em Cristo Jesus. Não estou aqui falando de pessoas que congregam lá, nem de pastores, mas de algo que Deus vai trazer à tona. Igreja Pentecostal, Deus e Amor, muitas coisas Deus irá trazer à tona, porque será necessário Deus limpar altares, será necessário Deus tirar e separar o joio do trigo, separar o santo do profano. E Deus diz assim, é chegado esse tempo, porque muitos estão brincando com a minha palavra, mas o Senhor diz, eu estou irado, e eu vou tratar com a igreja, eu vou tratar com convenções. Não se assuste com grandes líderes de convenções. Em 2025, 2026, esses 2 anos, querão descer à sepultura, querão abalar as convenções, porque será necessário Deus agir desta forma. Deus diz também que irá revelar pedofilia. Deus irá mostrar muitas coisas de pecado de pedofilia em altares, em igrejas de grandes líderes, que vocês irão ficar assustados. Você vai ver aí na mídia também, não só em igreja, atores, pessoas conhecidas, pessoas do ramo artístico envolvidas com pedofilia. Grandes escândalos, mas Deus diz, eu irei cuidar da minha igreja, eu irei cuidar do meu povo. Esse ano é ano de conserto, é ano de ajustes, é ano onde o prumo e o cordel de Deus já estão postos. Por isso, vamos orar, como Deus disse, porque Ele enviou para nós pão de lágrimas. E após também o carnaval em março, oremos, porque grande vai ser o gemer no Brasil, no mundo. Grande será, após o carnaval do mês de março, início de março, Deus irá falar conosco. E muitas coisas que eu estou trazendo aqui de revelações, você verá acontecer e dirá, Deus falou verdadeiramente naquele dia. Que Deus nos abençoe, que você guarde no seu coração. Lembrando que revelações irão acontecer esse ano, Deus me disse. Outras no início de 2026 também. Por isso, não fique preso a datas, mas ouça a voz de Deus. E que você possa pedir, clamar as misericórdias de Deus. Que Deus os abençoe. Siga no Instagram, ev.rubensgabrieloficial. Compartilhe esses vídeos, tópicos por tópicos, que você venha entender. Porque tem muitas pessoas aí descrendo de profecias, de revelações. Eu quero deixar aqui um lembrete também, porque há muitos canais aí no YouTube que pegam os nossos vídeos, cortam, pegam falas e cortam, e as pessoas não conseguem entender, e pega só aquilo que convém e coloca em seus vídeos. Por isso, assista o vídeo inteiro, para você entender o contexto das revelações que Deus passou ao evangelista Rubens Gabriel. Porque são muitas revelações que Deus já me deu, e mais de 52 revelações já se cumpriram para o Brasil. Vou dizer aqui rapidamente, de forma resumida. Em 2024, Deus me revelou sobre a tragédia do Rio Grande do Sul, revelou as cidades específicas, que haveria grande destruição no mês de maio, e no mês de maio aconteceu, nas cidades que Deus falou, Vale do Taquari, Guaíba, Porto Alegre, a região ali de Gramado, região da Serra, tudo que Deus falou aconteceu. Deus falou sobre o surto de dengue, que haveria um grande surto de dengue, que morreria mais de 5.000 pessoas, quase 6.000 pessoas, e muitas pessoas deram risadas, duvidaram, né? Ninguém fala mais em dengue, e você viu o que aconteceu, hospitais lotados, pessoas morrendo de dengue, dengue hemorrágica. Deus falou também sobre apagões que iriam acontecer, e aconteceram apagões, e muitas coisas que Deus revelou que aconteceu e estão acontecendo para a glória de Deus. Por isso, guarde no seu coração estas palavras, porque Jesus está voltando, arrebatando a sua igreja. Que Deus os abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. E saiba que em todos os momentos da vida, Jesus Cristo é a resposta. 2025, 2026, tempos de crise, mas Deus está dizendo, o céu não está em crise. O céu não está em crise. O céu está te sustentando. O céu está te carregando. Receba esta. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele.
Retorne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Isaías 55, 6, 7.